A gente esse ano está experimentando uma nova dinâmica para a gente discutir a nossa experiência com o Festival de Teatro, que é esse grande evento que acontece uma vez por ano e que nós consideramos aula externa, uma vez que todos estão liberados na segunda semana para assistir o maior número de espetáculos possível. Nessa nova versão que a gente vai experimentar hoje, a gente, ao invés de todos os trabalhos e vocês discutirem isso todos os dias com todos os professores, vocês vão entregar os trabalhos que foram solicitados e hoje a gente faz uma conversa a partir de um espetáculo. Esse espetáculo é o... Let's just kiss and say goodbye. E aí, como é a primeira vez, a gente ainda vai aprender qual será a melhor dinâmica para a gente discutir. Então, por exemplo, eu pedi para os meus alunos de Pink para assistirem a partir da relação atuação e espaço, como é que isso se dá, qual era a percepção que se tinha. A professora Sueli, na disciplina de direção, pediu para que vocês assistissem e verificando a relação do espectador com o espetáculo. Então, a nossa ideia é que a gente comece ouvindo vocês e das questões que vocês levantam, e aí a gente vai discutindo para que efetivamente seja um bate-papo, certo? Que a gente efetivamente converse sobre as questões que o espetáculo demandou para vocês. Então, a gente gostaria de convidá-los a inscrever-se para falar sobre o espetáculo. Acredito que outros professores tenham pedido outros pontos de vista. Inicialmente, acho que seria interessante a gente ouvir a partir do ponto de vista do espectador. Que relação o espetáculo estabelece com o espectador? Pode. Assim, a gente não vai pedir nada diretamente, assim, o pessoal do quarto ano, porque falou que a gente ia assistir para ter essa discussão e tudo mais. Aí eu gostei muito da ideia, assim, que é proposta, né, de como você faria o último espetáculo da sua vida e tudo mais. E a princípio era muito potente, assim, em cena eles levavam de uma forma bem humorada a coisa, e era bacana, assim, era gostoso de assistir. Daí tinha os momentos, né, deles começarem a refazerem personagens que eles já tinham feito em outras épocas da vida e como eles fariam hoje, assim. Eu acho que é uma discussão que vem muito a nós, assim, que estamos em formação. A gente começa a olhar para o que a gente já fez antes da FAP e o que a gente tem agora, como a gente faria completamente diferente muitas coisas, assim. E daí, quando eles começaram a ensinar vários clássicos, eu cheguei nessa época, eu meio que cansei, assim, um pouco, né? Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler sobre o espetáculo e tal. E daí eu achei uma crítica da revista Veja, do repórter Disseu, que ele fala que, assim, a proposta é muito bacana, mas só que quando eles vão interpretar esses grandes nomes, assim, do teatro, eu senti que eles vão muito para um over da coisa, e daí continua meio que naquele tom de brincadeira ainda, daí é feito meio que sem seriedade, talvez, assim. Eu senti um pouco isso. E eu acho que talvez isso que me cansou, porque daí ficou tudo num over excessivo, assim. E eu fiquei assim, legal, são ótimos atores, fazendo coisas muito bem executadas, mas não sei se realmente seria assim, sabe? Eu me senti tava muito explosivo tudo, assim. Isso foi me cansando como espectadora. Carol? Eu tive uma visão diferente. Pra mim foi, na verdade, uma crescente, assim. Eu achei que eles chegaram nesse over mesmo, em alguns momentos, mas eu acho que foi no decorrer do espetáculo. E eu não me senti cansada justamente porque eu tive essa impressão, assim. Pra mim, eles começaram em um tom que já era engraçado, mas
era em outro lugar, e aí no decorrer do espetáculo eles foram chegando nesse ponto, assim. Então, para mim, não ficou cansativo, porque a minha interpretação, né, a minha visão como espectadora foi exatamente essa crescente, assim, na verdade. Eu gostei muito, achei genial o começo, achei a felicidade deles cansados, genial até a parte que eles começam a falar, se eu fosse fazer uma peça que eu fiz há 200 anos atrás, eu faria totalmente diferente. Aí quando começaram os monólogos, eu achei que assim, que o jogo ficou um pouco repetitivo, e daí não foi um cansado, eu gostei dos monólogos, mas eu achei que o jogo foi ficando nele mesmo, e na mesma piadinha do o que eu queria, eu sempre quis fazer isso no teatro, eu sempre quis fazer isso, tanto que essa frase foi apertada diversas vezes. Gostei muito também da dancinha final do Mas o que me incomodou assim, foi nem o over, foi só que eu ficava me perguntando até que ponto eles queriam realmente fazer aquilo na última peça deles, como era o proposto. Mas a peça é maravilhosa, acho que tem pontos que são geniais mesmo, outros que não, como uma peça, como qualquer outra peça. Aqui, Sky. Pega o garoto. Ok. Fala pra mim. Não, tô brincando. Sempre faço uma piada, depois encontrei. Sempre, já. Sim. Não, agora eu fico sem jeito com essa câmera. Eu achei que eles levaram, sim, parece que para um lugar meio trash, né? Escrachado. Vou fazer essa parada que é a última vez que eu vou fazer mesmo. E eu quero... Sempre quis fazer isso em cena e tal, mas tinha uns momentos que escapava isso, assim. Aquele ator que era mais alto, não lembro o nome dele, Danilo. Quando ele vai cantar, por exemplo, eu falo, eu vou fazer isso aqui cantando. E é um cantar exagerado e tal, mas emerge, alguma coisa ali escapa. Emerge uma música que eu nunca ouvi em lugar nenhum, alguém cantando daquele jeito, e é muito potente, assim. E a cena, do jeito que ela está estruturada, leva para lugares improváveis, assim, que é muito legal. O Georgette Fadel levantando um sofá, com aquela força, enfim. E aí eu relaciono... quase vira uma referência para o meu projeto de TCC, essa peça, assim. É uma referência posterior, porque tem essa questão da rapisódia e tal, desse... costurar várias cenas, vários fragmentos de textos e de lugares numa peça só, né? E vão passando por esses vários mundos. Aí, mas eu acho que quando começam os monólogos, que alguém falou que ficou meio repetitivo, eles ainda souberam trabalhar de alguma maneira com isso. Sei lá, tem aquela atriz que fala que ela vai fazer, mas ela não lembra. Daí ela, daí sai, ela só lembra de flashes, aí vem outros, aí ela para, aí ela fala, lembrei de um flash e tal. Então eles brincam com isso também, eles vão e voltam. Tinha pensado em mais coisas, assim. No geral eu gostei tanto que fui ver 2 vezes, para levantar essas mais questões. Acho que depois eu falo mais. Obrigado. Karina. Bom, eu concordo com o que a Júlia falou e com o que outras pessoas também falaram, mas eu fiquei pensando, as questões apontadas no espetáculo são muito particulares da nossa profissão, né? Do que a gente estuda, do que a gente entende, aqueles textos aqueles monólogos que eles faziam, são de conhecimento de estudantes de teatro, de atores, de pessoas que estão envolvidas nesse mundo, né? E até que ponto que isso chegaria a uma pessoa que não faz teatro, uma pessoa que não está nesse ramo artístico? Eu acho que é um espetáculo que ele atrai o público, mas até que ponto que ele exclui
as pessoas que não estão familiarizadas com aquilo que eles estão falando, com aquelas piadas que eles estão fazendo, que a gente que é do teatro acaba se identificando, acaba compreendendo. Eu acho que tem uma limitação, uma certa limitação a partir desse tema que eles propõem na peça. Então, sobre essa questão da limitação, eu fui com a minha namorada que não é do teatro e ela falou assim, por que eles fazem muito Shakespeare? Vocês têm um fetiche por Shakespeare? Ela perguntou, eu falei, cara, não tinha reparado isso, mas acho que é. Acho que, e uma coisa que a gente falou muito ano passado, né, nossa turma, na disciplina do Matané, por que a gente não vai ler Shakespeare? Lembra? Foi o Agné, inclusive, que falou assim, tem algum preconceito, a galera não gosta? E aí, conversando, é o tipo de coisa que também os professores subentendem que nós já lemos alguns textos do Shakespeare e tudo mais. Oi? Igual Stanislavski, todo mundo já leu. Mas, só que não. Só que tem uma coisa no espetáculo que me pegou, que é, tirando a primeira parte, né, daquele cansaço, da pós-festa da última vez que a gente apresentou, e o final, com a dança e com a despedida, a parte dos monólogos, eles começam falando assim, ó, se ficar bom, é acaso. E realmente, eu acho que tem uma coisa assim, tipo, não é necessariamente para ficar bom, porque a proposta é a despedida. A proposta é, vou fazer o que me der na telha, vou fazer a coisa que eu queria fazer. Então, assim, tiveram momentos que para mim, eu falei assim, tá, era o que o ator, a atriz queria fazer, não tá necessariamente cenicamente bacana, mas ok, é o que tá dentro da proposta. Mas para mim ficou uma coisa assim de que o Caio fala que emergem outras coisas. Emerge sim uma dor, eu consegui enxergar uma dor neles ao se despedir, ao deixar o palco. Eu falo assim, porra, eu sei que, né, eu fui no primeiro dia, o cara até sabe que no outro dia ele ainda vai apresentar, mas é a última. Então, eu acho legal, desculpa interromper, mas no final eles ficam se enrolando para acabar, né? Eles fazem os 5 finais, assim, que faz um bolinho. A gente não quer que acabe também, pelo menos eu fiquei essa pilha, porque pelo menos que foi no quero que acabe. Eu ia falar disso também, porque eu fui com uma amiga que não é do teatro, e assim, longe disso, e eu ainda tinha feito uma proposta meio ruim, assim, que eu falei, então, não sei se a gente vai poder entrar pagando, ou se a gente vai conseguir entrar sem pagar, não sei se é boa, não sei se não é. Ela falou, bom, você está fazendo uma proposta, então que eu posso pagar caro e ser ruim, eu posso pagar caro e ser bom, posso não pagar e ser ruim, enfim, né, todas esses degradês. E a gente acabou pagando, e toda vez que eu vi uma coisa muito engraçada, eu tipo, nossa, isso é muito legal, eu virava pra ela tipo... E daí, eu fiquei muito, isso mudou muito a minha visão sobre a peça, assim, porque com essa visão o tempo inteiro, alguma coisa muito... Só que ao mesmo tempo aconteceu alguma coisa que eu tava tipo, ah, beleza, eu virava e ela tava tipo... Que maravilhoso, tipo... E eu conversei com ela depois e ela falou, não, nossa, adorei muito e tal, muito legal. E eu cheguei bem com essa preocupação, assim, tipo, que eu achei muito legal, mas acho que tem muita coisa que é muito fechada, muita piadinha interna, né, e tal. E ela, não, eu percebi que tinham coisas que todo mundo ali estava reagindo, e eu não, mas ao mesmo tempo tinham várias outras coisas que ela super achou legal, então, não sei, assim, eu não sei dizer o que é que afetou ela, enfim, mas eu sei que passa, algo passa, pra quem não tá na área. Então você primeiro, aí Thiago, Agnã e... ou sei o Agnã primeiro. Eu acho que pode ser o Agnã. Então, essa foi uma das poucas peças, assim, tipo, acontece, mas é raro, de que você sai sem saber se você gostou ou não, sabe? Que você fica naquele estado. Eu confesso que eu quase dormi algumas vezes, porque realmente algumas coisas eu achei bem repetitivas, vim de uma maratona de peça, já foi cansativo e tal. Mas aí aquilo levou um tempo para internalizar, né, para assimilar, e que depois, quando você para perceber essa escada, depois você fala, nossa, cara, isso é genial, sabe? Tipo, não sei, eu percebi umas coisas assim. E eu fiquei meio assim, naquele começo da peça, né, eles passando o microfone e tal, eu pensei que ia ser uma coisa super meta
meta-teatro, assim, sabe? Sobre, tipo, o meta-teatro mesmo, falar sobre teatro e tudo mais e tal. E aí quando eu vi que as performances que estavam acontecendo, a gente se olhava assim, eu e meus amigos, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? Porque é uma coisa muito, acho que é inédito, né? Eu acho que, assim, por mais que tenha pontos que foram negativos, tinha muita coisa, assim, não que isso seja um ponto negativo, mas tinha coisa que eu ficava, será que isso foi ensaiado? Isso foi improvisado? Isso foi, sabe? Isso, por um lado, era muito legal, mas às vezes perdi um pouco do ritmo por causa disso, assim. Perdi o que eu ia falar. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu achei que foi uma sacada muito legal. E é uma coisa meio narcísica, né? Eu acho que a gente, quando a gente vai fazer um trabalho, às vezes a gente se tolhe muito, porque o personagem tem que ser muito sério, né? A Georgette até falou, eu fazia o personagem porque ele era assim, ele tem que ser assim, e a gente não se diverte fazendo aquilo. Então eu acho que aquilo foi uma expurgação, não só para quem estava fazendo, mas também como para quem assistia aquilo, sabe? Que você para e pensa, poxa, mas eu posso brincar fazendo uma tragédia, então posso me divertir com aquilo que eu estou fazendo. Acho que foi mais nesse sentido. Hollywood. Pegando um gancho na Marcela, Pode sentar aqui junto com os professores, tá? A gente não pode, a não ser que seja um pedido expresso. Quem que vai falar agora? Thiago. Essa coisa do rir, do não rir, né? Exatamente por ser uma tragicomédia, parece que existe uma tensão entre o cômico e entre o trágico e entre o sério o tempo todo, né? Porque tanto que os textos, as pessoas riram de textos às vezes, meu Deus, completamente malucos, assim. E foi uma coisa que me interessou muito, porque a ondulação de risos na plateia, a flutuação de risos na plateia era muito louca. Tipo, às vezes um terço tava rindo, outro terço não tava fazendo nada, daí eu tava tenso, daí tinha uma galera que começava a rir, e tipo, foi uma flutuação muito mais do que eu acho que não foi exatamente uma leitura para atores, para não atores, sabe? Foi muito mais E eu acho que daí eu quero comentar esse tipo do ritual de palco, né? Porque é um ritual, né? Tipo assim, é um ritual, tipo, a gente fala assim, a gente vai apresentar pela última vez. Você estabelece um ritual ali. E a morte final deles, porque é uma morte, né, cara? Tipo, como vocês vão morrer? E eles morrem do jeito que eles quiserem, sabe? É que eu achei muito legal mesmo. Tipo, chorei horrores. Quando o cara fala do Rei Lear, assim, eu nunca li Rei Lear, né? Pra atores, não sei, mas eu nunca li Rei Lear. Quando ele fala assim, eu tenho que parar de chorar, é isso que tá me destruindo, eu tenho que parar de chorar. E quando o cara tira a roupa e sai dando estrelinha. Né? Porque é um grande ritual, tá ali a coisa, tudo bem marcadinho, exatamente, né? Mas esses overs super bem, tipo, é um over, mas o que é um over com uma energia ninja, né? Isso. E os over também, né? Os over, tipo, olha os papeizinhos voando. Aí depois... Tá. Um pouco sobre as últimas falas, as 3 últimas falas. Eu fico pensando no que a Karine, quando eu cheguei, a Karina estava dizendo, da questão de chegar no público, e daí eu faço, né, choco essa informação com o que a Marcela disse, tinha horas que para você não chegava e tal. E daí eu vejo que muita gente se emocionou mesmo com a apresentação, com as temáticas. Mas me parece que quem chegou nesse estado das pessoas com que eu tive contato são pessoas do teatro. Então me parece que essa camada reflexiva de é a minha última peça, é um ritual da minha última peça.
ela chega mais pra gente. E a reflexão chega pra gente, né? Pra quem não é do teatro, e daí eu tinha 2 pessoas em volta de mim, e eu pude notá-las ao longo, a camada da sátira chega muito mais, né? Justamente pelo caráter carnavalesco que tem do cara só fazendo estrelinha pelada, né? Até porque uma pessoa às vezes nunca vai no teatro direito e de repente o cara tira a roupa do nada, né? A gente já está acostumado e dá risada, para as pessoas é mais ainda. Então me parece que existe esse desnível, nesse sentido eu concordo, não no sentido, não que não haja um discurso bem engajado, mas eu acho que ele, dependendo do público, há essas camadas. Né? A gente chega mais nessa coisa de, poxa, última peça, de fato, para quem não é, eu tenho até dúvidas se o ritual chega, se o ritual da última peça chega para quem não é de teatro, ou se o que se estabelece mesmo são as pegadinhas e as graças e tal. Então, a minha questão está um pouco aí. Eu acredito que existam camadas de absorção do conteúdo da peça como um todo de acordo com quem está vendo, e para alguns, mais especificamente, é mais profundo, porque toca na nossa pele. Para outros, me parece, pelo que eu vi, mais superficial e mais, ok, eu dei bastante risada. Legal. Eu ia falar justamente disso que a Vina falou, mas eu acho que há sim uma limitação de público, mas eu não acho que ela seja tão grande, até mesmo porque eu fico pensando, ali eram atores fazendo a sua última peça, mas se você pegar qualquer outra profissão que alguém seja apaixonado e falar, hoje é a última vez, talvez esse ponto ali, talvez faça as pessoas se identificarem um pouco, assim, a última vez que eu vou fazer aquilo que eu amo. Daí até as questões de, estou cansado de projetar minha voz, sei lá, estou cansado de projetar um ângulo, Óbvio que as piadas internas não vão chegar tão forte, assim, mas o essencial ali acho que chega nas pessoas. E tem mais uma coisa que eu ia falar. Teve uma coisa assim que eu não sei, que eu até queria ver com vocês, já que estamos aqui, que é uma coisa que me incomodou um pouco a música de balada do fundo de todos os monólogos. Eu fiquei perguntando por que essa música de balada em todos? Até, tudo bem, na cena do Calígula eu acho que poderia ser apresentada daquele jeito, mas... Daí será que a diretora quis colocar aquilo pra forçar essa coisa de não vamos fazer uma cena boa, mas se sair é mera caso. Daí a música de balada. Não sei. E aí, você vai usando essa bola pra Ela canta escrito, depois canta, depois a menina traz, depois vai. Você tinha pedido aqui também, né? Eu tô vendo que tá rolando muitos adjetivos nessa discussão. Cena boa, cena ruim, cena tal. Quando eu fico pensando nesse espetáculo, como ele me veio, vou pensar na sinopse primeiro. Vou me despedir do teatro, vou dar um adeus ao teatro. A primeira coisa que me pergunta é qual teatro. Porque o teatro que eles põem em discussão, quando eles se colocam em cena, não é o mesmo teatro que eu estou pensando. Eles botam não um teatro convencional. Por exemplo, se eu pensasse no caso do som, eu não sei se é esse o porquê dela colocar músicas de balada durante todo o espetáculo. Elisa. Mas ela desestrutura os moldes de como se utiliza de sonoplastia dentro de um espetáculo. Ou de como, de repente, um ator deve se posicionar em cena. Se há como se posicionar em cena. Se há como se utilizar de músicas. Eu acho que o fato de radicalizar determinados parâmetros dentro desse espetáculo é justamente para ver uma quebra em tudo aquilo que vem se construindo como bom ou ruim dentro de determinadas peças.
para poder se discutir outras formas de se pensar teatro, outras formas de se pensar a utilização de sonoplastia dentro de um espetáculo, outras formas, inclusive, de se atuar dentro de um espetáculo e de se propor cena dentro de um espetáculo. Essa foi a coisa que mais reverberou em mim, e aí eu não conseguia transformar a cena em algo qualitativo. Gosto mais disso ou menos daquilo, mas a força de reverberação da cena vem no intuito de quebra mesmo, de quebra de tudo aquilo que eu vinha pensando enquanto teatro. Assim, é possível então, com materiais brilhantes, eu propor determinadas coisas que produzem um efeito tão interessante como se fosse, de repente, de uma cena convencional, muito bem marcada, e enfim. A utilização da performance na cena, acho que deu uma valoração interessante para aquilo que eles estavam fazendo. E mostra também uma necessidade nova daqueles artistas que estavam propondo em cena, de se utilizar de novos artifícios para se pensar a própria atuação e o próprio histórico dentro do teatro. Porque eles não estavam pondo em xeque o teatro em si, mas o teatro que eles haviam feito também. O próprio histórico deles. Era isso que estava sendo posto em xeque quando eles refaziam a cena. As necessidades artísticas. E aí não é gosto, é necessidade. É que está para além do gosto, do eu gosto ou não. É o que emana do meu corpo enquanto necessidade para executar determinadas coisas. O pouco que me ficou dessa cena é isso. Qual é a necessidade minha a partir de agora, depois que eu vislumbro de repente essa obra, quais são as necessidades que estão emanando do meu corpo para fazer determinada coisa? Será que esse teatro ao qual eu estou adequado, ele aparece como uma necessidade minha, ou eu só faço única e exclusivamente como agrado do público ou como agrado do diretor, enfim, é isso. Bem, então, eu não tenho muita bagagem para falar, né, acabei de chegar, mas eu tive uma impressão que eu achei muito interessante e foi a única peça que me causou isso. Por exemplo, assim, quando uma pessoa sabe que ela vai morrer, tipo, ela tem um tempo de vida, ela sabe que, sei lá, daqui 6 meses ela vai morrer e ela quer fazer todas as loucuras da vida dela, tipo, pular de paraquedas, sei lá, tudo. E eu achei que na peça eles fizeram isso, eles não se pouparam em momento algum, eles fizeram, eu ficava tipo... Mas, meu Deus, a mulher vai sair lá, tipo, toda cagada, cheia de sabão e brilho e tudo. Daí o cara ficou pelado lá e saiu, assim. Eu achei muito, achei uma peça que teve um impacto muito grande. Eu demorei até entender por que eu gostei dessa peça. Enfim, é isso. Achei que foi bem interessante por eles não terem se poupado e usado de todos os efeitos possíveis. Colocaram música que não batia com o monólogo, mas isso atrapalhava, só que era um atrapalhar assim, tô ligada na peça, porque eu não viajei na peça, eu fiquei nela, só focada nela, assim. E foi isso, minha impressão. O que mais eu vi na peça foram muitas fotografias, foram muitas fotos. Então a primeira imagem que a gente entrando daquele sofá, uma mulher com uma peruca branca, loira, enorme, e aquele monte de gente amontoado num sofá, pernas entrelaçadas, eu até fiquei, nossa, até tentando seguir de quem que era a perna, assim. Uma frente com uma luz branca para eles, então era uma coisa muito forte, uma imagem muito forte, chamava muita atenção. Foram no decorrer da cena, daí explicaram. Eles tinham vários materiais que brilhavam, vários materiais que chamam a atenção. Glitter, lantejola, fogo, papel celofane, chuva de prata, aquele papel picado, enfim. Espuma. E eles também tinha também a proposta que estava no papel lá que depois eu li, e também foi falado em cena, como que esses atores eles se preparam em cena para estar em cena. Como que eles criam um estado de presença, como que eles mostram pra gente isso. Então, pra mim, foi
um espetáculo de se mostrarem, das materiais que chamam a atenção, os próprios atores chamam a atenção, o processo deles para começar uma cena também é mostrado, e tudo ao mesmo tempo chamava atenção. Luzes no chão que, se você olha para elas, incomodavam, luzes espalhadas no chão que, se você focasse direto para elas, dava um incômodo. Jogar a lantejola para cima, fazer chuva de prata, usar papel celofane, enfim, usar espuma. Então foi era muita coisa chamando a atenção ao mesmo tempo, que daí eu fiquei pensando se essas coisas elas realmente chamavam atenção. Se o uso de novo da purpurina chamava atenção, se o uso da espuma de novo, e a galera ia usando, e todo aquele chão, todo mundo ficando melado, ficando com lantejola e purpurina no corpo, e acumulando os materiais no próprio palco, nos próprios atores, para mim ficou tudo chama atenção ao mesmo tempo e nada chama atenção individualmente. Então foi tipo um crescer de me chamar atenção e nada não qualifico isso nem como bom nem como ruim, mas é o que eu enxerguei. Mas tudo chama atenção, mas nada chama atenção separado. Não tem protagonista. Não tem protagonista, exatamente. Então todos se mostraram, todos cresceram juntos, assim, no espetáculo. Agora é Maria Clara. Na hora que a discussão estava sobre o metateatro e tal, tem uma coisa falar sobre isso, assim, que não me incomodou muito. Eu entendo esse distanciamento que tem pessoas que não fazem teatro assistir algo assim, mas eu fico me perguntando se não é a mesma coisa quando eu não entendo uma piada de física no The Big Bang Theory. Como que eu me relaciono com isso, assim? É claro que, tipo, sei lá, um filme sobre alguém na sentença de morte na prisão, um presidiário vai assistir aquilo, vai se relacionar de uma maneira diferente que eu. Fico pensando nisso só, algo que eu jogo aí para discussão. Claro. Agora é eu assisti. Eu concordo que esse excesso de over, o tempo, tipo, com frequência, vai saturando uma hora. Mas eu acho também que eles conseguem lidar bem com isso por causa da potência daquilo que eles estão fazendo. O que me chamou a atenção foi eles terem pegado uma coisa assim que... Uma forma que a gente já viu várias vezes de teatro épico, que parece simples, assim, e ter transformado naquilo, e aquilo ficou genial, assim. E é uma coisa que a gente está habituado, assim, a ver, tipo, a forma como eles fizeram. Concordo também com as camadas de absorção, que a gente via, tipo, risadas, né, tipo, uma hora tava rindo, aí, tipo, uma hora tava rindo, tava, tipo, assim. E o que me chamou mais atenção também foi a maneira como eles criavam a atmosfera com as vozes, assim. Enquanto o outro estava fazendo, o jeito como eles ajudavam na cena, complementando e criando a cenografia e as imagens, e como isso realmente incitava a nossa imaginação. A gente mesmo, tanto com papel ali e tal, lendo e tal, a gente conseguia criar várias imagens. E acho que é isso. Também saí me perguntando sobre quais são as necessidades. Eu acho que eles quebram muito também o tempo todo, tipo, bastante estranheza. E achei genial, adorei, gostei, é um espetáculo que eu gostei demais. Só vamos escrever. Tinha ela que tinha que falar. Agora é aqui. Primeiro, eu queria falar que eu vi da música de balada. Sei lá, pra mim eu entendi a música de balada na hora, assim. Porque a minha música de balada é tipo, cara, é a última vez que eu vou fazer isso aqui é uma festa, sabe? Pra mim a música de balada é muito tipo. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, cara, aquilo era tesão da minha semana, sabe? Tipo, então você tá no palco pela última vez, tanto que a música de balada ela só entra na hora dos monólogos. Naquela hora que eles estão lá, tudo tipo, ai, que saco isso aqui, tá acabando, que merda. Ela vem muito junto com a animação de você fazer aquilo que você fez a vida inteira, sabe? Tem alguém que falou no começo que as cenas eram sérias e estavam fazendo aquilo,
eu penso assim, tipo, quantas vezes você sentiu que tem uma cena na tua frente que você não consegue fazer? E a única coisa que você consegue fazer é fazer aquilo muito over, porque você não consegue captar a dimensão daquilo, sabe? Tem coisa que é muito difícil de fazer. E você não consegue, mas você quer fazer o over porque você quer fazer aquilo, e aquilo é tão grande que o over é a única coisa que você consegue fazer. Assim. Sobre essa coisa de realmente, eu ri a peça inteira, porque você pega muita coisa porque você é do ramo. Mas eu acho que essa não é uma reflexão que vale só para essa peça. Eu acho que, tipo, 99% do que eu vi, você acaba se dirigindo para a arte e para o artista, sabe? Eu acho que, por mais que a gente não faça isso propositalmente, muitas vezes a arte acaba se fechando, e não é proposital, assim. Eu acho que essa é uma reflexão que a peça levanta de propósito, de que eu tô fazendo isso muito louco e as pessoas não vão entender porque esse texto é super dramático, mas quantas vezes você não faz isso tentando não ser over, sabe? Essa flutuação, assim, né, que eles falaram que estava na plateia, eu acho que todo mundo sentiu isso, assim, também. Mas eu acho interessante, porque aí os momentos que a plateia que faz teatro, porque, assim, no dia que eu fui, tinha muita gente da FAP. Então, tipo, gente da FAP que levou amigos pra ver, que não fazem teatro. Então, era interessante ver, por exemplo, quem não faz teatro, não rindo em certos momentos, e o resto do pessoal rindo, sabe? E eu acho que isso sensibiliza quem não faz teatro, assim, porque olha para aquele espetáculo de uma forma diferenciada, sabe? Começa a perceber assim, nossa, mas tem uma importância realmente, nossa, é profissão mesmo, sabe? Aquela coisa que a gente luta há muito tempo é profissão, sabe? Para mostrar para as pessoas. Isso eu achei muito legal. E outra coisa que eu achei legal é essa coisa da preparação em cena mesmo, de estar em cena e estar me preparando e tornar disso um ato teatral, um ato que as pessoas possam prestar atenção em mim sem ser uma coisa chata, né? E a disponibilidade dos corpos, assim, para ter pouca energia e para ter muita energia, sabe? Para morrer em cena e para viver em cena, para fazer daquilo o último momento mais importante de tudo e morrer feliz, entendeu? E aí é até interessante que depois, assim, que eu fui conversando com um amigo meu, depois da peça, e uma coisa que ficou para mim dessa peça é que, assim, a gente tem que pensar que sempre é a nossa última vez no palco, então, né? Porque, sabe, porque, não sei, posso estar errada, mas é aquela coisa de, tipo, sempre viver um momento, assim. Eu acho que eu vi eles aproveitando mesmo aquele espetáculo de uma forma que é muito raro, né? Não é tão raro, mas assim, é mais difícil você ver, sabe? Os atores brincando e se divertindo e realmente sentindo aquilo, e você vê que não é só o personagem que tá sofrendo, que não é... Tipo, claro, o ator sofre um pouquinho, mas entende? Acho que vi muito disso, assim, achei muito legal. Eu queria comentar uma coisa que me incomodou muito, que assim, eu tava gostando, tava me divertindo. No primeiro dia aconteceu uma coisa que eu achei que foi muito engraçado, assim, que aquele começo que eles estavam no sofá, tava todo mundo rindo, e tinha alguém que ia mais alto que todo mundo, e aí as pessoas começavam a rir dessa pessoa, os atores não esperavam, eles contavam que estavam piada, todo mundo ria, essa pessoa ria mais alta, e a gente ria dessa pessoa. E assim, eu fui me identificando muito, sabe? Quando eles começaram os monólogos, eu falei, nossa, eu acho que eu também ia querer fazer isso, assim, né? Eu acho que eu ia me jogar, ia rolar no chão, jogar purpurina, ia aproveitar ao máximo a minha última cena. Aí nisso eu achei que me pesou um pouco os monólogos, assim, e eu comecei a prestar atenção na técnica que eles tinham, sabe? Como eles se jogavam no chão sem se machucar, como eles controlavam a energia, porque eles aguentaram o espetáculo inteiro, sem estar literalmente nas bufas, assim, sabe? E a hora que eles começaram, no final, a citar vários autores e frases desses autores, o moço de cabelo cacheadinho, não lembro o nome dele, ele citou Sarah Kane e ele disse que era ânsia. E o texto não era ânsia, o texto era psicose. E aí aquilo meio que desabou, assim, pra mim, sabe? Porque eles precisavam de coisa.
disso, só que eu vou editar, tipo, sabe? Mais, e aí me fez refletir, tipo, será que eu ia fazer a cena assim, igual vocês estavam fazendo? Não ia. Eu ia, sei lá, preparar um personagem, sei lá, seguir mais ou menos o que eu faço hoje, por exemplo, sabe? E não sei, fiquei muito isso, me ajudou bastante. Sou eu? Não sei, eu fiquei pensando muitas questões, assim, que foram colocadas aqui. As questões que o Luca colocou foram coisas que eu pensei muito, porque eu li a sinopse e eu fui muito pensando, que nem quando eu assisti o Eclipse do Galpão. Que, eu chorei, me emocionei um monte, porque eles falam várias coisas filosóficas e legais, assim. Aí eu pensei, pô, vou ali pra me emocionar, cara, saudosismo, né? E aí você chega e o palco tá completamente nu, eu nem sei o que é cenário, eu não sei o que não é, entendeu? Isso já é muito legal. E daí, a única coisa que eu consegui, na hora que eu até falei pro Chico, tava com o Chico com o Hugo, e eu olhei e eu falei como a gente é ridículo, sabe? Ridículo no sentido de que, tipo, tem relação de medo, de insegurança, de um monte de coisa, enfim. E daí ali são grandes atores do teatro, que eles têm anos, assim, cada um. E eu vi isso também, isso foi uma reflexão que eu fiz depois, assim. Claro, são várias coisas que eu fiquei pensando nisso, até hoje estou pensando nisso. Não sei o que falar sobre essa peça. O que me atinge é exatamente quebrar com tudo do teatro, assim. Eles quebraram com tudo, mas ao mesmo tempo ainda tem coisas ali. E assim, acho que eles quebraram com eles mesmos, parece, sabe? Tipo, a maneira como que eles estão fazendo. E aí eu fico fazendo essa reflexão, como eu me coloco enquanto artista dentro de um processo em que vai me colocar em risco, em exposição ao extremo, e eu tenho uma carreira, sei lá, né? Eles têm carreira, eles têm, tipo, que nem eu tava comentando do Danilo, que é mó indie, né? Trabalhou com o Felipe Hirsch lá e tal, tem uma coisa mais soturna, assim. E ele leva isso pro espetáculo. Ele leva o que é dele também, pra essa ideia de, tipo, vou me expor ao extremo, e eu achei isso muito legal. Eu fiquei pensando que o risco é importante pra gente que é ator, sabe? O risco é importante. Eu acho que, tipo, mais do que eles estão falando errado ou certo um texto, mais do que eles estão, tipo, fazendo um grande malabarismo em cena, respirando em inglês, porque eles estão presentes o tempo todo ali. E aqui, como eu falei, tem coisa muito pequena que eles falam que, cacete, é ridículo isso, mas quando ela falou, essa é a frase mais difícil de toda a minha carreira. Eu sou a corujinha feliz, sabe, tipo, porra, cara, eu me coloco às vezes no lugar dela, é o nosso ganha-pão, entendeu? Vai ser difícil falar determinadas coisas, vai ser difícil falar, eu sou a corujinha feliz e tô aqui na floresta, sabe? Então, tipo, eu fiquei pensando nessas questões, assim, dentro desse espetáculo. E daí o resto é afeto. Duas questões principais que surgiram aqui. A primeira é com relação à inovação dos procedimentos de encenação. Eu tenho as minhas dúvidas se eles são tão inovadores assim. Principalmente no que foi citado e tal, da música, construção e tal, a gente, né, sabe que isso já da mesma forma, o registro épico de interpretação, né, estamos aqui, o público está aqui, eu vou fazer para vocês, vai lá, beleza? Então, nesse sentido, eu concordo aqui, eu acho que eu vi aqueles recursos com alguma frequência, né, em metateatro, com alguma frequência, no entanto, eles usam brilhantemente esses mecanismos de encenação. Isso, claro, do meu ponto de vista, estamos abertos ao debate. Agora, o termo performance me deixa deslocado. Eu acho que é legal colocar isso, até porque é uma das coisas que a gente chega no segundo ano e fala, e aí, o que é performance? Daí tem, né, toda uma redoma em volta de uma definição exata, que não existe, a gente sabe disso. Só que daí, às vezes parece que tudo é performance também, né? E daí eu me pergunto quais elementos seriam performativos naquilo ali, nem performáticos, mas performativos do que a gente viu. Principalmente levando em consideração que eu assisti os 2 dias também, e exatamente, era tudo marcado. Todas as...
era marcado, tudo igual, entende? Então, se existia performance ali, o que é performance? Que do ponto de vista de produção teatral, e sobretudo fazendo, né, de mecanismos novos de encenação, o mecanismo ali era muito tradicional. Era marcação, eu me ajoelho no mesmo lugar, eu dou o mesmo caco, nem caco não tinha de diferente, de um dia para o outro. O legal sim era ver o quanto a plateia reagia de formas diferentes à mesma coisa, isso sim. Quem performava era a gente, né? De ver que no primeiro dia o pessoal aplaudia a corujinha, linda, e no segundo estava todo mundo meio blasé, assim, falou direito. Então ela perdeu tempo de piada, o que foi que aconteceu? Ou não, o público estava mais frio mesmo. É uma pergunta, né? Eu estou lançando para debate aí, né? Quais são se existiam possibilidades performativas, quais são elas dentro do espetáculo? Que eu não consigo identificar bem, então. A dinâmica do espaço, que, assim, era uma peça que a gente achava, a gente via o tempo todo aquela bagunça e aquele terror e aquela desordem interna e a desordem externa, era uma bagunça aquilo, né? Logo no início já tinha umas coisas jogadas no palco, né? Só que eu achei muito interessante ver como aqueles atores não perderam o profissionalismo, sabe? E como a dinâmica de espaço era bem organizada, mesmo com aquela bagunça, sabe? A minha impressão é que não havia nada marcado, porque dava pra ver que eles estavam conectados ali, sabe? Dava pra ver que o espaço tava preenchido, assim, sabe? Tava uma bagunça organizada mesmo, assim, sabe? Então, eu achei um ponto bem forte, assim, dessa peça, que era uma zona, era a última peça da minha vida, era uma festa, era música de balada, era tudo cagado, era, sabe, tudo assim, só que mesmo assim era algo que você via e ficava deslumbrado com quão profissional aquilo era, assim, sabe? Porque tinha conexão, porque tinha presença dos atores, porque tinha um trabalho individual dos atores, porque era tudo muito bem bolado, assim. Eu achei essa coisa bem legal, assim, sabe? Tudo muito equilibrado, assim, sabe? Achei isso um ponto forte da peça, assim. Então, eu não tenho tanta experiência com teatro, assim, então eu fiquei imaginando várias coisas, na verdade. Uma das coisas, a música de balada me incomodou muito durante a peça, só que depois eu pensei assim, mas é uma música de balada, as pessoas elas têm um figurino tipo roupa de ginástica, aí as coisas brilham, tipo, era uma coisa fim de festa, assim, cara, era fim de festa, sabe, fim de festa? Eu pensei isso, assim, tipo, e daí, nossa, que zona, que bagunça, e eu ficava muito pensando nisso, se a coisa era marcada, se era improvisada, se acontecia, eu fiquei nessa pira, assim, daí eu fiquei, nossa, acho que eu devia assistir de novo pra saber, mas eu não cheguei a assistir de novo, sabe, mas daí eu fiquei pensando outra coisa ainda mais pira, assim, tipo, se os atores realmente fizeram o texto deles ou não, tipo, até que ponto aquilo era pessoal ou não, e se aquela peça feita por outros atores seria completamente diferente. Daí eu fiquei nisso, sabe? E outra coisa que eu pensei ainda é que, tipo, eu agora tive uma visão dessa peça, um sentimento, ri em alguns momentos. Daqui a 10 anos, se eu tiver feito várias coisas, sei lá, eu ia ter uma visão completamente diferente, assim. E, tipo, tanto é que aquilo que ele falou é muito real, que tinha uma ondulação muito grande, assim, tipo, as pessoas reagiam de uma maneira muito diferente, todo mundo na plateia reagia de uma maneira diferente, sabe? Tem muitas peças que, aquele momento engraçado, todo mundo ri pra caralho, e daquele momento lá todo mundo chora. Mas naquela peça não, naquela peça tinha umas pessoas, tipo, chorando em algum momento que a outra tava rindo pra caralho, e, tipo, fazia muito sentido. Mas tinha uns momentos que eram bem marcados mesmo, assim. Então, sei lá, eu não sabia o que pensar também. E eu fiquei triste, assim, eu fiquei muito triste, porque eu pensava, nossa, é a última vez. Eu entrei muito naquela pira, assim, tipo, nossa, é a última vez, o que eu faria? É isso. Situações que estava tendo na plateia em relação às risadas, era interessante ver que não era só a diferença entre quem faz teatro e quem não faz. Era a diferença entre o conhecimento que as pessoas do próprio teatro tinham, as experiências que elas carregam, entendeu? Até que ponto as coisas que eu já fiz, por exemplo, na minha carreira,
quanto artista, me tocava naquilo que estava rolando na cena. Então, às vezes, estava aqui eu, que tenho uma determinada experiência artística, rindo do negócio ou me emocionando com aquilo que aconteceu, porque aquilo também já fez parte de alguma coisa na minha vida. Porque aquilo já vem da minha construção, entendeu? Então, tocava também nas pessoas que faziam teatro uma diferença gigante, nas coisas que acumulavam, do que as pessoas que estavam ali acumulavam. Então, por exemplo, enquanto eu estava me emocionando, porque de certa forma estava legal, uma pessoa que faz teatro do meu lado estava rindo pra caramba também. Então tinha muita diferença sobre o que cada pessoa estava carregando e estava absorvendo daquilo que estava sendo jogado pra gente. Então era toda uma desconstrução de tudo aquilo que a gente já viu, só que atingindo de maneiras diferentes. Eu só queria... Acho que vai passar para os professores, tá? Ser professor nessa hora, né? Ter destrinchado a peça, né? Um gosto, eu não sei se eu tenho muito a contribuir. Mas uma coisa que eu acho que... O foco de luz fica melhor se ficar mais pra cima, tá? Alguma coisa do processo, porque tivemos a oportunidade de falar com algumas pessoas que fizeram o espetáculo. A direção pede o que você faria se esse fosse o último dia da sua presença no teatro. Isso precisava ser respondido via vitalidade. O mote era vitalidade. E isso encaminha a forma expressiva, principalmente dos atores. Isso só para a gente, uma informação para a gente olhar para aquele over, né? Como uma forma de expressão escolhida, como um jeito da poética, como algo que quer de alguma maneira nos falar, né? Sobre vitalidade na cena, o que pode ser o corpo na sua vitalidade para tocar o espectador ou para falar algo para nós sobre o teatro. Assim, de onde eu vi o espetáculo, eu encontrei atuações que pertencem à década de 70, à década de 80, à década de 90, e esse trânsito mesmo, de como a história traz a forma da interpretação. A interpretação, por exemplo, daquele espetáculo do Guarnieri, que é o... Eles não usam black tie. Aquilo é a década de 80 na veia. É como a interpretação era feita, como o jogo entre os atores se estabeleciam. Claro, é autorreferencial. É possível que outras pessoas que não sejam do teatro... Sim, é possível. Mas ela veio, me parece, muito para falar conosco. É isso, acho que não tem dúvida para falar de teatro, sobre teatro. Eu gosto de olhar um pouquinho para a estrutura do espetáculo e observar que a partir do que ela aciona a direção, e tem várias questões com relação à direção, mas o que ela aciona para o processo criativo, como o que eu posso, no tempo presente do espetáculo, eu posso fazer um acerto de contas com o passado. Então, eu posso refazer aquilo que eu fiz no passado e acertar as contas. E eu posso projetar o futuro, aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu faço no presente. E no presente, eu faço com a vitalidade que é o elemento impulsionador de toda a poética. A minha questão é com o uso dos materiais. Eu acho que eles, por mais que ela diga tudo tem que ser brilhante, tudo deve ter brilho, e é uma pegada da direção, que em cena todos os elementos devem ter brilho, e os atores passam a improvisar muito com aquele material. A mim parece que existem poucos momentos em que o material realmente existe. O material realmente age na cena, toma corpo. Um dos momentos do Calígula,
quando aquilo toma corpo do ator, aquilo vira figurino, vira matéria sobre o corpo e se desfaz rapidamente, assim como o teatro, some. No momento em que a menina pega, eu não lembro agora o que era vermelho, o coração, exatamente, que ela pega o coração. Então, essas materialidades, elas agem muito mais fortemente em mim que em outros momentos que me parece muito mais representativo. Quer dizer, eu uso para fazer uma cachoeira, eu uso para criar um determinado efeito, mas do ponto de vista da identidade do intérprete, na relação com o material, a mim parece um pouco frágil, e isso eu falo de quem gostou muito da peça. Concordo com a maioria que diz que se estendeu, que cansou, que tem os monólogos, e a gente pode olhar para o trabalho de direção e pensar, era hora de parar. Em vários momentos, hora de parar, porque se estende a quantidade. Essa é um pouco a percepção. Ainda estou refletindo sobre o espetáculo, acho que o Lucan falou super bem ali sobre que outro teatro é esse que se quer fazer. Acho que ele tem toda a razão, que o espetáculo nesse sentido não é eficiente, mas ele é eficiente quando ele fala do que aqueles artistas gostariam de fazer, do que eles gostariam de pensar a partir desse teatro que eles fizeram, da história deles, para onde eles podem ir. E eles nos dão algumas pinceladas quando eles dizem: eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque hoje termina. Porque hoje é o fim. Ao mesmo tempo, eles vão lá para cima, eles ocupam outro espaço, que é o mesmo espaço do início, só que eles assumem uma outra cenografia, eles assumem um outro espaço de ficção, aquilo que era espaço de ficção vira espaço de real, aquilo se transforma volta a ser espaço de ficção, a cena igual a que a gente viu, e a partir dali eles começam a falar com a voz deles e param de falar com a voz de personagem dos textos da dramaturgia ocidental. Então eu acho que tem essas mudanças de percursos que a encenação permite, talvez tenham sido as coisas que a mim mais seduziram. Fora a hiperenergia botada, né, pelos atores na cena, que nesse caso, se a gente fosse japoneses, a gente terminaria o espetáculo e chegaria para os atores e falaria: muito obrigada, porque vocês cansaram pra caramba, vocês deram um coro para nós. Acho que era isso, assim, que eu queria... e obrigada porque eu ouvi um monte de coisa que eu não tinha pensado ainda, enfim, que eu tenho que voltar a refletir. Foi uma coisa muito paradoxal para mim. Eu saí dele triste porque eu tinha... O Luca não está aí mais, mas assim, eu tinha uma ideia do que eu queria ver. E aí, quando eu vi o espetáculo, eu fiquei absolutamente frustrada. Porque a minha vitalidade, a vitalidade que eu propunha, não estava ali. Era uma outra vitalidade. E eu fui para casa e fiquei insone. Sei lá, fui dormir 3 horas, 4 horas da manhã, pensando e revendo as cenas na minha cabeça. E revi muitas coisas, muitas coisas. Foi muito bom hoje ter ouvido as diferentes percepções. Eu tive um momento, Tiago, assim, que eu estava quase aos prantos e as pessoas rindo e eu querendo agredir. Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo! E as pessoas estavam rindo muito e eu estava completamente envolvida naquilo, assim, aos prantos, nessa coisa de... É a minha última possibilidade de fazer e eu escolho fazer desse jeito. E não do jeito que se espera. E não do jeito que a Ana Público esperava que fosse. E aí, isso foi colocando e eu fiquei com... Até a única anotação que eu tinha era paradoxos mesmo. Era muito paradoxo em cena, eram polaridades que, na maior parte das vezes, por causa do kkk, ficava no mesmo lugar, só que não. Entendeu? Elas eram colocadas paradoxalmente. E de uma potência muito grande e de uma qualidade na atuação em relação ao outro e ao espaço, que era um negócio brilhante. Só que quando eu saí do espetáculo, aquele excesso de brilho, aquela meleca
estava gritando em mim, eu ficava pensando, gente, quando um aluno da graduação trabalha com esse tipo de elemento, não com esse requinte, mas com esse mesmo tipo de linguagem, eu consigo entender onde ele está. E eu consigo... eu estou próxima da alegria da descoberta daquilo. E eu fiquei muito ruminando essa coisa da liberdade de poder estar nesse lugar nostálgico, de se melecar, de se divertir, de virar cambalhota, de cantar, de falar um texto no original, sem uma vírgula, sem uma pausa, Danila brilhante. E aí eu fiquei pensando várias coisas. E aí a fala do Lucão, eu acho que me colocou assim, opa, era isso. Porque não se trata se trata de não ter expectativa. É disso que se trata. Qual é a expectativa da sua última vez? A gente não pensa nisso. A morte é algo que nós não consideramos, a não ser no momento de uma grande perda. Tirante isso, a gente não morre. Só que a gente está matando coisas o tempo inteiro. Conforme a gente vai vencendo um desafio ou perdendo um desafio, essas coisas vão morrendo e nascendo outras. Então, nesse sentido, é que eu acho que o espetáculo tem esse poder de fênix, assim. No momento em que ele me tira completamente a atenção, de repente ele volta. E aí, assim, 2 momentos que, assim, a maioria das pessoas detestaram, que o início, que eu amei aquele início, naquele sofá desconfortável, e eu fiquei sofrendo lá naquela coisa, eu fiquei assim... E daí vieram alguns monólogos brilhantes, outros nem tanto, e depois aquele momento, de novo, do sofá lá em cima, e do coro que, de novo, me engaja e me leva para o lugar da despedida. Então, nessa coisa de ficar te incendiando... E, ao mesmo tempo, te fazendo pensar sobre o que você fez, como você troca essas experiências. E a coisa fundamental eles se despiram daquilo que a sua experiência poderia lhes trazer de mercadológico, de eu faço o que você gostaria que eu fizesse, porque é assim que eu sobrevivo, e colocam, eu faço porque essa é a última vez e eu vou fazer com vitalidade. Então, o lugar dessa vitalidade, encontrar esse lugar, é que às vezes me incomodou, porque a minha vitalidade está noutro lugar. Mas isso é porque é a minha, e não o que estava sendo proposto ali. Então, de maneira geral, quando eu saí, eu tinha detestado. Depois da insônia, eu comecei a gostar. E tem algumas cenas, e são algumas, e não o espetáculo como um todo, que eu realmente me estressaram. Que são muito, muito legais. Não tenho palavras tão lindas e admiráveis como a Ana e a Sueli para falar. Quando foi o único espetáculo que eu olhei de cara na programação do festival que me interessou de assistir, assim, exatamente pelo que dizia respeito a ser o último espetáculo deles, como um pressuposto, né? E aí, nesse sentido, para mim, o espetáculo é uma falácia muito bem feita. Porque daí fica aquele fala e de novo solo e mais outro solo. Primeiro, quando eles anunciam que agora faremos os solos clássicos, eu já fiquei com preguiça. Porque aí eu olho e falo, meu Deus, né? Se eles forem pegar todos, e daí a maioria a gente já espera. E aí é uma falácia nesse sentido, de que me diz que vai ser isso, e aí, em certa medida, ele se torna um grande deboche. E aí, para mim, eu fiquei nesse lugar que a Ana diz de não gostei, mas depois eu amei, né? Que é o que concatena com vários comentários nesse sentido. Porque aí eu falo, mas você vai fazer assim, esse solo clássico, com esse deboche, né? E aí, por isso que eu acho que a gente fica nesse campo de discussão de que, assim, ele é restrito, ele é endógeno, ele só conversa com quem faz teatro, mas não, ele também toca e afeta quem não faz, né? Mas para quem faz, inicialmente me mexeu dessa maneira.
E depois eu mergulho no espetáculo, na experiência, e acho que ele é incrível e ele é muito bem feito. E eu saí de lá com uma questão que talvez desvirtue um pouco as percepções colocadas aqui até agora, que é assim, eu fiquei pensando no empoderamento. Eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que foi lá para assistir a Georgette Fadel, por exemplo. E que saiu de lá babando porque viu ela fazendo aquela cena incrível no Cavalinho Vermelho. Sabe? E ela é fantástica, ela é incrível mesmo. Para quem já teve a oportunidade de assisti-la em outro espetáculo, ver que ela é uma atriz maravilhosa, etc. Mas eu fiquei pensando no empoderamento nesse sentido, assim. Meu Deus, a Georgette Fadel. Uau, olha esse espetáculo. E aí, eu que já tive a oportunidade de atuar em cursos livres de teatro aqui no Cena 1, em Lala, e eu vejo colegas, por exemplo, o Agnan falou em vanguarda, falou em que sentido eles estão inovando na encenação. Eu fico pensando no pessoal da Casa Selvática, que faz isso há muito tempo. Há muito tempo. Por que hoje, 2015, a gente fica, uau, olha esse espetáculo? Entende? Então, essas coisas mexeram muito comigo, assim, de pensar que a gente tem artistas aqui que têm mais tempo de casa, mais tempo de experiência, que estão fazendo coisas tão incríveis também. Então, o espetáculo foi maravilhoso porque mexeu comigo nesse lugar, assim, de olhar para o próprio trabalho, de olhar para o colega, de abrir um pouco a janela, sabe? De abrir a porta do quintal e olhar o que está acontecendo do meu lado, assim. Porque a gente tende a ficar nisso e o festival, ele também nos coloca, ajusta o nosso foco para esse lugar, assim, vem de Rio, vem de São Paulo, então a gente tem que ver esse pessoal que está lá, eles são feras, são monstros, a gente tem que ver, mas também a gente tem que ver o que acontece aqui, assim, e a gente está na FAP, e aí vendo os alunos se sujarem dessa maneira, e aí a gente tendo que brigar para ter 2 toneladas de terra num espetáculo de TCC, sabe? E a gente tem que... E a gente vê essas coisas. E assim, o espetáculo mexeu comigo nisso, assim. Eu compactuo com vocês de todas essas ideias de incomodou, foi muito longo, não foi, foi uma delícia, foi um deleite, foi tudo isso para mim também. Eu saí mexido, mixado. Só que mexeu mais nesse sentido, de que lugar estamos e de como, que é exatamente, o Luca foi muito preciso mesmo no comentário dele, de que ponto nós olhamos para esse trabalho e o que queremos olhar para ele, né? É isso. Então, gente, é o seguinte, eu vi o espetáculo juntinho com o Cristóvão. Eu trabalho muito com corpo, né? Com preparação de corpo de ator. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que lidam há muito tempo com direção de movimento. Foi você que falou da performance? Foi, né? Aí eu também me questionei. Quando ela falou do texto, eu tenho muita vontade, quando eu vejo um espetáculo desse, eu como espectadora, Carolina, tenho vontade de entrar dentro do espetáculo. Eu tô quase fazendo isso qualquer dia. Para ver como os atores reagem, assim, para ver como, principalmente pela proposta que esse tipo de espetáculo tem. Porque se ele realmente tem um olhar sobre essas pessoas que fazem teatro, se a proposta dele é trazer essa vitalidade, eu quero realmente, como espectadora, e ele faz com que o espectador oscile, que faz com que a gente flutue, eu realmente quero flutuar lá dentro. Então, a minha vontade, uma das questões que eu fiquei quando a gente chegou, foi da moça pedir pra gente ficar 5 fileiras atrás, e eu fiquei, gente, mas por que isso? Aí ela falou, porque você vai aproveitar muito mais o espetáculo onde você vai estar. Eu falei, mas eu quero aproveitar lá da frente, eu tenho, sabe? Se eu quiser entrar, então assim, é muito paradoxal mesmo, porque ao mesmo tempo que ele está convidando o espectador a flutuar, ele dá limite para o espectador, olha, você fique aí, entendeu? Então, onde é que é a performance, né, para o espectador? Como é que quebra isso? Como é que quem viu 2 vezes? Eu fiquei me questionando, fiquei com vontade de ver, né, porque eu queria ver aquele corpo no dia seguinte, eu não consegui, porque eu tive que viajar, mas eu queria ver aquele corpo, eu queria ver se aquele corpo era marcado, eu queria ver se as direções de movimento que eles fazem ali, se aquele corpo histérico que estava
quando eles começam os monólogos, para o final, quando eles fecham o corpo, se aquilo era realmente treinamento e era, algumas pessoas aqui viram 2 vezes, né, perceberam que aquilo era totalmente marcado. Então, o espetáculo me trouxe esse tipo de questão, assim. Eu fiquei muito incomodada com a mocinha que me mandou sentar atrás, porque eu também fiquei me questionando se existe toda esse uso dos materiais, principalmente. Foram poucas as vezes que, como a Sueli falou, que eu vi aquilo se tornar realmente um prolongamento do corpo, né? Então eu queria ver como é que ficou o chão. Eu não tive, né, oportunidade de ver como os atores usavam aquela direção de movimento com o material cênico e como que aquilo reverberava no chão. Eu não pude ver, eu não pude sentir na minha pele, eu não pude, né, entrar em contato nesse sentido com aqueles corpos, né, ali. Mas, ao mesmo tempo, também concordo com uma série de colocações que foram feitas aqui, que são, acho que, extremamente plausíveis em relação ao espectador, dele flutuar, né, da gente se questionar sobre a janela que se abre. Eu me questionei também das pessoas da Selvática, que eu conheço há muito tempo e que eu sei que, nossa, fazem esse tipo de trabalho há muito tempo. Então, acho que o espetáculo ele me trouxe isso, assim, me trouxe alguns revivals também, porque eu como a Sueli falou, vi coisas de espetáculos que eu já tinha visto da década de 90, né? Então, assim, coisas ali que eu fui vendo e fui me questionando se aquilo era realmente a proposta convidativa mais limitadora da diretora, né, do espetáculo em si, ou não, como é que aqueles corpos reagiriam se um espectador entrasse dentro dali, né? Entrasse dentro do espetáculo, por exemplo, né? Até onde né, performático, é performativo, enfim. É isso. Obrigada. Porque eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo, no Sesc Santana, acho que é. E aí eu fiquei sentada na segunda fila, né? Toda a plateia foi utilizada. E eu fiquei sentada na segunda fila exatamente na altura dos atores. Então eu vi, a plateia era assim, a plateia era uma arquibancada. Então todo mundo viu o palco e todo mundo viu os materiais. Entende? E eles fizeram essa opção, com certeza. Estou falando aqui como produtora porque eu já enfrentei isso muitas vezes quando a gente muda de teatro e a gente tem que pedir para que a plateia se posicione num lugar em que o espetáculo seja possível de ser melhor visto, né? Então, agora mesmo, quando a gente estava lá no Guairinha assistindo o Tablado de Arruar, eles pediram para a plateia vir para frente no sábado. Então, eu acho que não tinha outro jeito. Entende? Era a única forma, porque do contrário, os materiais estavam todos no chão e do contrário, as 4 primeiras filas ficariam assim e não teriam acesso a nenhum material e mesmo a gente ficando ali da 5ª fila para frente, a gente não conseguiu visualizar, né? Então, acho que foi uma estratégia mesmo da melhor utilização do espaço. Mas, claro, né? Você se incomoda, porque quando eu vi que era o Bom Jesus, eu falei, putz, né? Já vai ser diferente a relação, porque eu tive uma relação muito próxima do espetáculo em São Paulo, que não aconteceu aqui. E aí, na verdade, o meu comentário ia ser sobre os materiais, que a Sueli já falou, né, que eu acho que tem momentos, assim, que daí seria mais para as nossas disciplinas aí de maquiagem, figurino e iluminação, do 4º ano, que tem momentos que é brilhante, assim, que realmente aquilo se torna figurino, se torna cenário, se torna maquiagem, se torna máscara. A cena do Calígula, eu acho genial a máscara que ele constrói, a cena da Luá também, onde todos eles sobrepõem os materiais nela, né, e ela vai construindo o personagem, e ela vai se transformando, e vai, enfim, criando essa visualidade do personagem, mas nem sempre, né, não é realmente regular isso, tem momentos que acontece, tem momentos que não acontece. E, enfim, assim, um comentário que eu queria fazer de plateia, assim, é que eu acho que foi um dos melhores finais de teatro que eu já assisti na minha vida. Eu acho brilhante aquele final, acho comovente, engraçado, acho intenso. Enfim, claro, pode ser que seja realmente porque a gente faz teatro, porque isso seja mais forte para nós, né?
mas eu acho um final incrível. É isso. Eu acho que eu começo um pouquinho falando desse final, dessa minha experiência como público. Então, tem uma coisa de que eu tive vários momentos em que aquilo pesou também, assim, que eu não consegui fluir muito bem. Mas aí, quando a peça termina, eu passo aí, sei lá, uma meia hora, 40 minutos que eu não quero falar com ninguém, assim. Que eu fiquei em silêncio e falei, não, peraí, que isso ainda está comigo. Isso ainda está reverberando, isso ainda está... E eu começo a fazer a transição e entender um pouco como as coisas se dão. E aí eu queria, para poder explicar um pouco melhor como eu vejo, só fazer uma pequena lembrança, não sei quem aqui teve a oportunidade de ver o Ficção no ano passado, e o monólogo do Coelho, em que o ator ele estabelece um jogo. Ele diz, eu não quero me emocionar aqui, então se eu me emocionar, vou contar uma história minha, se eu me emocionar, eu posso levantar a mão e dizer merda, eu acho que era isso, né? E vocês também podem. E aí foi curioso, porque eu achei muito bacana isso. Quando ele fez essa proposta, eu estava na plateia, e teve um momento em que ele se emociona, eu me senti convidado, eu levantei a mão e disse merda. E aí a ideia era que quando a gente dissesse merda, ele ia fazer uma piada, e ele ia parar e ia sair da emoção, para que ele pudesse sair desse lugar que ele não queria estar. E aí quando eu faço isso, ele fala, ok, você quer contar uma piada? Eu digo, não. E aí ele volta para a emoção e continua a peça da maneira como estava ensaiado. E aí a gente descobre que a própria ideia de que aquilo está em construção é um dado ficcional. Na verdade, eu não vejo, é muito curioso, eu vou até tentar olhar um pouco pela perspectiva da minha disciplina também, para criar ganchos. Para mim, não é uma peça épica. Para mim, é uma peça que ela tem um guarda-chuva dramático, que começa lá fora, quando você recebe esse papel, que esta é a última peça. E você entra, ela te convida a essa ficção. E tem uma série de elementos épicos, ou que podem ser lidos como épico da peça, que me parece que estão ali para lembrar você desse elemento dramático primeiro, que é de que você e eles compartilham de um último acontecimento. E muita coisa faz sentido por conta disso. Então me parece que a própria ideia de que isso é uma peça épica, ela é o antijogo, né? Na verdade, é a ilusão do jogo. Do jogo real, do jogo em tempo real, né? Eu não consegui ver o segundo dia, mas acho muito legal ouvir que parece que essa hipótese que eu levanto ali se confirma quando as pessoas dizem, não, o segundo dia é exatamente igual, né? E tem uma outra questão que eu queria colocar aqui, que me parece interessante da gente pensar, que eu acho o fim genial, mas acho que esse fim não seria tão genial se o meio não fosse tão chato. Me parece que o que esses monólogos vão fazendo enquanto estrutura da peça toda é ir cansando a gente. Esse acumulado de overs vai cansando e vai criando na gente uma necessidade de fim, que é uma necessidade que a gente compartilha com os corpos daqueles atores. Eles vão se cansando e a gente vê que aquilo precisa acabar. E quando a coisa chega no fim, a gente está congregado naquela necessidade de fim. E aí, respiramos juntos, né? Essa coisa de sair desse over e... a gente faz junto, a gente termina aquilo juntos. E aí me parece que construir essa necessidade e partilhar essa necessidade no final é uma das grandes sacadas dessa peça. Então, quando eu chego a essa hipótese também, que é uma outra hipótese que eu levanto, quando eu chego a essa hipótese, digo, não podia ser menor o meio, porque senão ele não criaria a necessidade desse fim. Enquanto fluxo. Então, é esses dois pontos que eu queria levantar. Nádia, você vai falar? Não. Mas na disciplina, em relação aos materiais, eu realmente compartilho muito dessa ideia. Não tinha visto por esse ponto de vista que o Diego apresentou agora, mas compartilho com a opinião de alguns, assim, realmente num determinado momento me cansou demais.
e que eu cheguei a pensar, gente, isso não é uma ode ao teatro, isso é um desrespeito ao teatro em algumas cenas, né? Porque, como o Cris falou, era um deboche, era uma exploração tão grande daquilo que a gente, daquele material com o qual a gente está acostumado a trabalhar, principalmente quando chegava nos clássicos e tal, que num determinado momento eu disse, eu não quero mais ver isso, né? Eu quero ir embora daqui, e tive muita vontade de ir embora. E aí, mas 2 momentos que eu gostei muito, foi o começo, achei genial o começo, o começo do sofá, o início as primeiras cenas, aquele, putz, um dia eu fiz essa cena, não gostei como eu fiz e gostaria de tentar de novo. E eu gostaria de esclarecer que mesmo os professores, acho que tirando a Liz e eu, mas mesmo os professores, a Márcia, que é a professora de maquiagem e tal, são professores que têm experiência do palco. Eu acho que sou uma das poucas professoras do colegiado que nunca fui atriz e que não tem experiência no palco. Você já teve? Então eu sou a única mesmo. Então, assim, não tem essa experiência de atriz, não tem esse desejo de, putz, não fiz esse personagem como eu queria tentar de novo. Quem sabe uma operação de luz, né? Putz, não fiz aquele efeito daquele jogo. Vou tentar de novo, aí vou tentar de novo no segundo dia, no terceiro. Um dia sai, do jeito que eu queria, daí acaba a temporada. Mas, assim, então não tenho essa identidade, essa identificação com esse sentimento. Mas gostei muito de ver, principalmente alguns deles, né? Quando você percebe a diferença de como eu fiz lá anos atrás, seja isso fake ou não, também pouco importa, mas e como eu faria hoje, e aí você consegue perceber a diferença. Achei genial esse começo. Depois, quando entra nos monólogos, realmente me cansou um pouco. E no final, essas N tentativas de terminar o espetáculo, né? Eu acho que isso também dá uma vontade que termine logo, porque o espetáculo termina e daí não termina. Daí termina de novo e daí não termina. E daí termina de novo e daí não termina. E daí aquele povo invade a plateia, tudo louco, e sai um para cada lado, um girando, outro correndo, outro, sei lá. Então, quando acabou, eu disse, bom, acabou. Que bom. Deixa eu ir embora agora. E vou pra casa. Comeu. Né? E aí o que ficou pra mim realmente é a memória dos bons momentos. Teve bons momentos, teve atores que você identifica e diz, esse cara é massa, cara, eu queria muito ver ele numa peça de teatro. Queria assistir esse cara atuando. Então, assim, eu não sei, acho que eu não tive insônia. Não diga mais nada. Não tive a insônia da Ana, quem sabe ela me ajudasse um pouco, mas dormi a noite. É isso.